Cerca de 1.000 indígenas de 40 povos estão em mobilização contra a agenda anti-indígena no Congresso Nacional e pela derrota do marco temporal e a PL 490 aqui em Brasília. Então vem comigo para você saber um pouco mais sobre essa mobilização. Muito cuidado quando você for chamar uma outra Da catraca livre. Mostrar para Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá, eu sou Priscila Tapajoara, apresentadora do Outros Giros, e hoje estou diretamente de Brasília acompanhando o primeiro levante pela terra e vou contar um pouco para vocês sobre essa mobilização. Para falar um pouco mais sobre o primeiro levante pela terra, eu vou chamar o parente Dr. Eloy Terena, que é coordenador jurídico da PIB. Estamos aqui acompanhando a mobilização nacional indígena, puxado pela articulação dos povos indígenas do Brasil, e está sendo uma semana muito mobilizada, né? Tanto no Congresso Nacional, com o PL 490, que é uma proposta de lei que visa extinguir os direitos dos povos indígenas, afrontando diretamente o direito originário, né? Tentando instituir pela via do legislativo a tese jurídica do marco temporal. O que é o marco temporal? É uma interpretação jurídica que algumas pessoas estão capitaneando, que tende a restringir os direitos dos povos indígenas às terras que eles estavam ocupando na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, qual seja, 5 de outubro de 1988. Além disso, desde a semana passada, estava na pauta do Supremo duas ações importantes que afetam diretamente os direitos dos povos indígenas. O primeiro é o RE, Recurso Extraordinário 10.17.365, que teve repercussão geral reconhecida. Ele também é conhecido como o caso Choclen. Por quê? Porque ele discute na origem o processo de demarcação do povo Choclen de Santa Catarina. Ocorre que quando esse processo chegou no Supremo Tribunal Federal, ele ganhou isso que nós chamamos de repercussão geral. Ou seja, o Supremo vai analisar esse caso e a decisão que for tirada dali servirá de parâmetros para a demarcação de todas as terras indígenas do Brasil. É por isso que esse caso é importante, porque ele não afeta apenas o direito e interesses do Choclen, mas vai afetar terras indígenas do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste brasileiro. Esse é um aspecto. O julgamento iniciou, no plenário virtual na quinta-feira da semana passada. Imediatamente houve pedido de destaque por parte do ministro Alexandre de Moraes. E, diante disso, foi suspenso o julgamento e, não obstante, os povos indígenas continuaram a sua mobilização aqui, pedindo para o Supremo incluir logo na pauta de julgamento. O ministro presidente, Luiz Fux, publicou a pauta de julgamento e incluiu, na data do dia 30 de junho, o julgamento desse RE. Então, os povos indígenas vão continuar mobilizados aqui em Brasília, aguardando até o dia 30, data em que ocorrerá aí o início do julgamento do RE com repercussão geral reconhecida, caso Choclen. Ao mesmo tempo, está na pauta do Supremo o julgamento da DPF 709, essa ação constitucional que foi impetrado pela PIB e por outros partidos políticos no Supremo Tribunal Federal, visando a determinação de várias medidas de proteção aos povos indígenas. Dentre os pedidos está justamente a retirada de invasores de terras indígenas como Yanomami e Munduruku. Durante toda a semana, os parentes seguiram em mobilização em frente à Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, Agência Nacional da Mineração e na FUNAI. A mobilização tem cumprido várias agendas, foram recebidos no Supremo Tribunal Federal, foram recebidos no Ministério da Justiça, foram recebidos na Câmara dos Deputados, foram recebidos em várias embaixadas que tem aqui em Brasília, mas não foram recebidos pelo presidente da FUNAI. Isso é um aspecto muito preocupante, é a primeira vez em 30 anos de política indigenista que um presidente da FUNAI não recebe os povos indígenas. Pelo contrário, os povos indígenas foram recebidos com muita truculência policial, com muita violência, e isso é um aspecto que determina muito como está sendo tocada a política indigenista oficial do Estado brasileiro nesse contexto do governo Bolsonaro. Obrigada, doutor Eloy Terena. O presidente da FUNAI se recusou a receber a comitiva de 80 lideranças indígenas do povo Munduruku,
que vieram diretamente do Pará para pedir a saída dos garimpeiros de seus territórios, além da saída do atual presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. E se já não bastasse a forma violenta que fomos recebidos na FUNAI, no dia 22 de junho, os parentes foram recebidos com bombas e balas de borracha ao se aproximarem do Congresso Nacional, onde seria votado o PL 490. Várias pessoas foram atingidas. Um indígena levou um tiro de bala de borracha na costela e foi encaminhado para o hospital. Dezenas de outros foram afetados com gás e passaram mal. Dia 23, um dia após toda essa cena violenta, mulheres indígenas distribuem flores aos policiais presentes em um ato pacífico que pede o arquivamento do PL 490 em frente à Câmara dos Deputados. E no mesmo dia, nosso futuro foi cancelado. A Comissão da Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 40 votos contra 21 o projeto de lei 490/2007 e segue em votação em plenário. Seguimos firmes aqui em Brasília contra todos os retrocessos e projetos de lei que atentam contra a vida e os direitos dos povos indígenas. Muito cuidado quando você for chamar uma outra Da pessoa. Catraca Livre. Mostrar Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração.